E aí galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Ricardo e hoje eu vou lhes ensinar como criar uma inteligência artificial para zumbis no Unity. Bom, aqui temos nosso cenário, né, que vamos usar para exemplificar o que vai ser feito. Aqui tem esses cubos, cada um deles vai ser o destino que o inimigo, no caso essa esferinha aqui vermelha, vai ser os destinos que a esfera vai seguir aleatoriamente quando ela não estiver perseguindo o player. Vou começar pelo script. Aqui temos o animator, caso o seu inimigo tenha alguma animação. Caso ele não tenha, não vai ser necessário. Temos transform player, que vai receber a posição relativa do player no jogo. Nav mesh, que vai ser responsável por fazer com que o inimigo se mova no plano. A distância do player, a distância do waypoint, que vai ser a distância com que o inimigo vai estar do seu destino. Tem a distância de seguir, a distância que o inimigo vai seguir o player, a distância de ataque, a velocidade de caminhada do inimigo, a velocidade que ele vai perseguir o player e o dano causado pelo inimigo. Tem aqui a variável cPlayer, que vai nos informar se o inimigo está vendo ou não o nosso player. Tem um vetor do tipo transformers, que ele vai receber os nossos destinos, aqueles quadradinhos lá. Tem um waypoint atual, que é uma int, vai nos informar para qual destino o inimigo está indo. Tem as variáveis que vão nos informar se o inimigo está seguindo alguma coisa, e tem a health, que é a vida do inimigo. Vamos partir agora para a void start, executada no início no primeiro frame. A waypoint atual recebe um valor de 0 até o maior valor do vetor random destinations. Ele vai escolher um valor entre esses de forma aleatória e vai retornar para para a variável waypoint atual. NavMesh recebe o componente NavMesh do inimigo. Animator recebe o componente Animator do inimigo. E a vida inicial dele vai ser 30. Partindo agora aqui para a void update. A distância do player vai receber a posição relativa do player e a distância relativa do inimigo. Vai fazer a mediana e vai nos informar qual é a distância do player para o inimigo. A distância do waypoint vai receber a posição do waypoint e a posição relativa do inimigo. Mesma coisa, fazer uma mediana da distância dos dois, vai retornar para nossa variável. Aqui agora é informada a função recast, ela que vai ser responsável por detectar o nosso player, reconhecer. Essa função recast, ela lança um raio a uma certa distância, e se caso ela colidir com um player, ela vai nos informar. Aqui tem um vector tree, de onde que vai receber a posição do inimigo, a posição atual do inimigo. Temos outro vector tree para onde que vai receber a posição relativa do player, e um outro vector tree que vai receber a direção. A direção vai ser a posição do inimigo menos a posição do player. Agora a gente pergunta aqui,
Se o nosso raycast, ele inicialmente ele sai da posição do nosso inimigo na direção essa que a gente calculou aqui, esse daqui ele nos informa uma distância máxima do nosso raio. E se a distância do player for menor que 40. Se isso aqui for verdade, a gente pergunta de novo se o hit é o nosso colisor com que o objeto com que o raycast colidiu, a posição dele. Se a tag for player, vendo player vai receber verdadeiro, se não, vendo player recebe falso. Vamos descer aqui mais. Se a distância do player for menor ou igual à distância de seguir e a distância do player for maior que a distância de ataque, vendo player, a gente pergunta aqui de novo. Se vendo player for verdadeiro, a gente chama a função siga. Se não, chama a função caminhe. A gente pergunta aqui de novo. Se a distância do player for menor ou igual à distância de ataque, a gente vai chamar a função ataque. Agora aqui dando os comandos de passear, a gente pergunta se a distância do player for maior do que a distância de seguir, chama a função caminhe. E a gente pergunta aqui de novo, se a distância do waypoint for menor ou igual que 3, o inimigo a nossa variável, a waypoint atual, vai receber um novo valor, assim formando para o inimigo um novo destino. Isso enquanto ele não estiver vendo o player. Ele vai caminhar no nosso plano em destinos diferentes. Agora aqui passando para as funções, temos a função caminho. Vamos perguntar aqui, se seguindo alguma coisa for falso, aí nave mesh aceleração recebe 5, nave mesh velocidade recebe a velocidade de caminhar, e nave mesh destino vai receber o destino que foi escolhido aleatoriamente aqui. Se não, a gente pergunta de novo. Se seguindo alguma coisa for verdadeiro, o contador de seguir recebe verdadeiro. Agora a função follow, que é seguir, função seguir. Transforma, nosso inimigo vai olhar para o player. Nave mesh aceleração vai receber 8. Nave mesh velocidade vai receber a velocidade de perseguição. E a nave mesh destino vai receber a posição do player. Passando agora aqui para void, a função ataque, ela vai receber nave mesh destination vai receber a posição atual do inimigo. Ele vai parar. Isso quer dizer que ele vai parar na posição atual dele. Ele vai parar de seguir o player. Agora aqui temos uma função de colisão, onTiger. Para que essa onTiger ela funcione, nossa esfera, que é no caso o colisor do inimigo, for um box collider ou outros, mas como no meu caso é uma esfera collider, é preciso que a gente ative essa opção aqui, onTiger. Com isso, aquela função ela vai funcionar. Se isso aqui não estiver ativado, daí ela não funciona, certo?
Essa função ela vai ser responsável por identificar colisores, como balas, espadas, facas, qualquer tipo de colisor. Daí é só a gente perguntar aqui se o odor, que é o nosso colisor com que colidiu com o nosso inimigo, tiver a tag bullet, ou a que você selecionar aí, ou essa outra, o inimigo ele vai parar na sua posição atual, vai perder 3 de sua vida, e se a vida dele for menor ou igual a 0, vai receber 0 e vai destruir os componentes do inimigo. Agora aqui a função onTigerExit é quando o objeto ele sai do colisor. Bom, o script do inimigo é basicamente isso. Bom, aqui como vocês podem ver temos os destinos. A gente vai pegar o script, a gente vai colocar o nosso script que acabamos de criar no inimigo. Bom, vamos no inimigo, Random Destinations, escolhe um tamanho, quantos destinos o inimigo vai seguir. No meu caso aqui são 4. A gente vem aqui, seleciona 4, coloca cada um desses destinos em uma posição dessa, e certo. Agora vamos em Window, Navigation, vamos selecionar todos os objetos que não se movem no cenário. No meu caso são esses aqui. A gente seleciona todos que não se movam, seleciona essas caixinhas, Wikable, vamos em Bake e dá um Bake, certo? Eu já fiz isso aqui, então não vou fazer mais. Após você ter dado Bake, o plano ele vai ficar com essa luzinha azul aqui. Isso aqui quer dizer que o inimigo ele vai poder andar por esses lugares onde estiver esse plano azulzinho aqui, certo? Após ter feito o bake, a gente vem em Player, que no meu caso é FPS Controller, volta no Inspector aqui, vai em Tag e seleciona Player. Se não fizer isso, não vai funcionar, certo? Vai em Player, seleciona a tag como Player, certo? Deixa eu ver se tá faltando mais alguma coisa. Bom, acho que basicamente é isso. E chega pertinho de um e escolhe outro. Chega pertinho de um e escolhe outro, certo? Agora, se minha distância dele for a distância de seguir, ele vai começar a me seguir, certo? Bom, se você quiser que esses destinos eles fiquem invisíveis, é só vir aqui, você seleciona cada um deles e desativa esse boxzinho aqui. Desativa o Mesh Render dele e ele vai ficar invisível para a câmera, certo? Pronto. E aí ele segue. Bom, basicamente é isso.
Ah, sim, sem esquecer. Você seleciona cada um desses, cada cada componente do cenário que não se mova em momento algum do jogo e seleciona essa caixinha aqui de static, certo? Porque isso aí ajuda bastante na computação da engine, do Unity, certo? Na hora que ele estiver sendo executado. Bom, feito isso, eu espero que funcione aí para vocês. Se alguém tiver uma dúvida, é só deixar aí nos comentários.